Fala, meu chegado, bom ou não? Esse é o Cruze 1.4 LT 2019, que já é a versão do facelift. Um sedã tanto injustiçado, mas que entrega um pacote de equipamentos e desempenho muito bons. Hoje nós vamos avaliar todos os detalhes desse carro e saber o que ele tem e o que faltou. Então fica comigo até o final para a gente poder descobrir se o custo-benefício desse carro é realmente bom. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. O Chevrolet Cruze chegou ao Brasil em 2012 com motor Ecotec 1.8 aspirado que rendia 144 cavalos para 18,9 kg de torque. Durante os anos de 2012 e 2014, esse carro chegou a brigar de igual para igual com o Corolla e Civic, sendo que em 2012, durante bons meses, esse carro chegou a ficar entre os dois sedãs mais vendidos do Brasil. As coisas começaram a desandar com a chegada do Civic 2.0 e o Focus 2.0 de 178 cavalos, além de alguns carros turbo, como o Peugeot 408 e o Citroën C4. Então, com a chegada desses carros, principalmente turbo, o desempenho do Cruze começou a ser bastante questionado. Em 2013, a Chevrolet já havia criado uma nova plataforma mais moderna e com isso chegaram as novas gerações do motor Ecotec. Para o Brasil, a gente recebeu o motor 1.4 turbo alimentado com injeção direta de combustível. E aí sim o desempenho do Cruze começou a mudar. Começando então pela frente do Cruze, a gente observa que essa versão de entrada, a LT, ela não possui faróis em LED. Mas em compensação já tem DRL e também conta com farol de neblina, que nesse facelift foi redesenhado. Aqui na frente a gente ainda tem grande área cromada, que na minha opinião, junto com o desenho desse capô, deixam a frente desse carro muito bonita. Aqui no cofre do motor do Cruze nós temos manta acústica, como um bom carro dessa categoria deve ter, e só ficou faltando mesmo o braço pantográfico, que na minha opinião nem faz falta. Já no coração do Cruze nós temos o motor Ecotec 1.4 Flex, coisa que o mercado brasileiro adora, equipado com injeção direta e turbo alimentado. Esse motor ele rende 153 cavalos no etanol e 150 na gasolina, para um torque de 24,5 no etanol e 24 na gasolina, a 2.000 RPM, ou seja, quando você rela o pé no acelerador, ele já foi. Esse carro ele pesa 1.321 kg, é um carro bem pesadinho, mas em compensação tem uma relação peso-potência de 8,6. Qualquer carro que tenha uma relação peso-potência na casa dos 8 já vai ser um carro bem divertido. Além disso, o seu tanque de combustível é de 52 litros. Na lateral do Cruze, começando aqui pelo retrovisor, nós temos os repetidores de seta e ainda tem ajuste elétrico. A única coisa que ficou faltando foi o rebatimento elétrico, que ficou só para a versão mais top. Já aqui nos pneus do Cruze, nós temos belíssimas rodas aro 17, porque afinal não dá nem para imaginar um sedã desse com calota, né? Deus me livre. Além disso, nós temos pneus 215/50 e aqui começa o show em segurança. Nós temos freio a disco nas 4 rodas, além de ABS. A traseira do Chevrolet Cruze eu também acho bem bonita. Assim como lá na frente nós não temos faróis em LED, mas em compensação aqui vem um aviso, né? Afinal essa versão é turbo. Vai que alguém te vê montado num carro desses e pensa que você ainda está andando naquele carro manco, que era o aspirado. Já pensou? Além disso, nós ainda temos câmera de ré e sensor de estacionamento, o que eu acho isso bem legal, já que carros sedã são bem difíceis de manobrar. Para poder abrir o porta-mala do Cruze, além do acionamento pela chave, nós ainda temos a opção da fechadura elétrica aqui. Esse porta-mala ele não é o maior da categoria, mas conta com bons 440 litros. E o acabamento aqui impressiona, todo forrado sem lata aparecendo, incluindo nessa área onde a gente arrasta as bagagens. Aqui, a única coisa que eu acho um ponto negativo é esse sistema do tipo pescoço de ganso, que acaba roubando um pouco de espaço nas laterais do porta-mala, mas a grande maioria tem. A gente ainda tem aqui o step do tipo temporário, aquele bem pneu de bicicleta mesmo, mas eu acho que passa porque afinal as rodas do lado de fora são aro 17. Já pensou colocar uma roda desse tamanho e desse peso aqui dentro? Ia roubar um pouco de espaço do porta-mala e ainda ia deixar a traseira mais pesada. E para poder equilibrar um pouco mais o peso do carro, a bateria ainda fica aqui atrás. Aqui no banco de trás nós temos, é claro, 3 cabeceiras, além de cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Além disso, nós temos o sistema Isofix, que é aquele sistema que prende a cadeirinha do bebê de um jeito mais prático. Claro que aqui no meio a gente ainda tem esse apoio de braço com 2 porta-copos. Eu acho isso bem legal. O túnel central desse carro ele não é tão alto, o que não prejudica tanto o terceiro ocupante aqui em viagens mais longas.
Uma pena nesse carro é não ter saída de ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro e, além disso, aqui só conta com uma tomada 12 volts. Podia ter pelo menos uma tomada USB. Em relação ao espaço traseiro, esse banco está regulado para mim, que tem 1,81 de altura. E a situação aqui atrás é essa. Sobram mais ou menos uns 4 dedos, lembrando que eu gosto de dirigir bem esticado. E ainda assim o espaço aqui atrás é bom. Já em relação à cabeça, sobra apenas um dedo. Essa caída que o teto faz acaba prejudicando um pouco o espaço, mas nada que incomode muito também. Em relação ao acabamento da porta traseira do Cruze, nós temos tudo em plástico mesmo, mas em compensação é um plástico bom, passa longe de ser aquele plástico de escola de samba. Já aqui nessa área onde a gente encosta o braço, ela é revestida em couro com costura dupla, o que eu achei bem legal. Além disso, aqui fica o botão para o acionamento do vidro elétrico, que é um toque para todos os ocupantes, e a janela abre toda graças a esse recorte do vidro. No Chevrolet Cruze nós não temos alça de mão, ou a famosa alça PQP, mas que na minha opinião nem faz falta. Aqui a gente tem esses ganchos que ajudam na fixação de roupas, algum tipo de objeto assim. Já aqui nos bancos traseiros, a gente só tem o porta-revistas no banco do passageiro, ficou faltando no banco do motorista. Mas eu gostei bastante de tudo que eu vi aqui atrás. E para a gente passar lá para frente, por o banco do motorista, que é a parte mais legal desse carro, eu quero saber se você está gostando dessa avaliação ou se ela está sendo útil para você. Então deixa o seu like clicando no joinha aí para eu poder saber. Aqui no Chevrolet Cruze, mesmo nessa versão LT que é a de entrada, nós já temos bancos em couro com a costura dupla, o que eu gostei bastante. Os ajustes desse carro são manuais, mas pelo menos tem ajuste de altura, o que dá para colocar o banco numa posição bem baixa, o que eu gosto muito. Aqui na porta da frente do Cruze, nós temos o mesmo acabamento lá das portas traseiras. Como eu falei, essa área é em plástico, mas eu achei um plástico de boa qualidade. Além disso, nessa parte onde a gente encosta o braço, ela é forrada em couro e ainda tem a costura dupla. A gente tem aqui ainda os acionadores dos vidros elétricos, que são um toque para todos os ocupantes, além daquela função de travar os vidros para os passageiros lá de trás não poderem mexer. Aqui ainda ficam os botões para poder travar e destravar o veículo, além do ajuste do retrovisor elétrico. Como eu já tinha falado, o rebatimento elétrico ficou apenas para a versão mais top e esse carro também não tem o detector de ponto cego, o que eu acho uma pena. Mas ainda assim eu achei bem completo. Em relação ao painel do Chevrolet Cruze, eu acho o painel desse carro muito bonito. Aqui em cima nós ainda temos o acabamento em plástico, mas que segue o bom padrão, além de parte do sistema de som. Muito bom. Já aqui embaixo nós temos essa área costurada em couro, seguindo também a costura branca dupla, o que eu gostei bastante. Aqui no volante do Chevrolet Cruze nós temos uma direção elétrica e é claro que a gente tem o volante em couro, o que eu acho o acabamento muito bom. Além disso, ele tem essa área cromada que eu acho que deixa o desenho mais bonito ainda. Aqui desse lado ficam as funções do computador de bordo, além do sistema de voz. Já desse lado nós temos o piloto automático e o limitador de velocidade. Nesse botão aqui que ficou vazio, na versão mais top, fica o assistente de colisão. Uma pena que esse carro não veio. Já aqui na lateral do Chevrolet Cruze nós temos o acionamento dos faróis, que nessa versão não tem automático, mas pelo menos tem farol de neblina dianteiro e traseiro. Além disso, a gente ainda consegue regular a altura do farol e a intensidade do painel. Eu achei tudo isso bem legal. E é claro que não podia faltar, nesse tipo de carro, nós ainda temos a regulagem do volante de altura e de profundidade. Isso aqui também eu acho muito legal. Lembra quando a gente estava mostrando as rodas do Cruze e nós falamos que lá fora começava o show em segurança? Pois é, ele continua aqui dentro. Esse carro ele tem 6 airbags, sendo os 2 frontais, 2 laterais e os de cortina. Gostei demais, viu? Para a gente poder dar a partida no Cruze e ver como é que é, essa é a chave do carro. É uma chave do tipo canivete mesmo comum, mas pelo menos ela tem o sistema para poder abrir o porta-mala por aqui. Já aqui no painel do Chevrolet Cruze nós temos bastante informação. Aqui desse lado nós temos o conta-giros, aqui o indicador do nível de gasolina, incluindo para que lado fica o bocal, aqui a temperatura do líquido de arrefecimento e aqui o velocímetro, que vai até 250 km por hora. Muito, né? Já aqui nessa tela central, a gente consegue alterar tanto para baixo quanto para os lados. Aqui começando, nós temos algumas informações de viagem. Então nós temos a velocidade em digital, o odômetro parcial e o consumo médio 1, o odômetro parcial e o consumo médio 2, a autonomia do tanque, o consumo instantâneo, a velocidade média e o cronômetro, caso você queira dar uma volta e medir em quanto tempo você vai fazer isso. Já aqui passando para o lado, nós temos a vida útil do óleo, muito legal isso,
a pressão dos pneus, incluindo, mostrando quanto cada pneu tem no momento, a tensão da bateria, aqui algumas unidades de medida e a carga no pneu, além do limitador de velocidade, que no caso aqui se encontra desligado. Passando mais para o lado ainda, nós temos alguns indicadores sobre economia de combustível, a questão eco. Então aqui ele apresenta alguns gráficos de consumo, alguns índices. Já aqui na parte de baixo, nós temos a bússola e o odômetro total do carro, bem como a posição do câmbio. Tem muita gente que fala que esse painel já cansou pelo fato dele ser usado em vários carros da linha. Eu particularmente acho um painel bem completo e traz muito mais informações do que outros carros. Gosto muito quando é assim. Aqui no quebra-sol do Chevrolet Cruze, nós temos espelho com iluminação tanto para o motorista quanto para o passageiro, o que é muito bem-vindo nesse tipo de carro. Já em relação ao seu retrovisor, ele não veio com a função fotocrômico. Essa função ficou apenas para a versão mais top. Aqui no centro, nós ainda temos os botões para poder ativar o OnStart, inclusive o SOS. E aqui nós ainda temos o indicativo em relação ao airbag do passageiro. Nós ainda temos algumas luzes de leitura aqui, sendo que ele tem a individual e ainda uma luz de leitura geral. Gostei bastante aqui, além dos microfones, é claro, do sistema de voz. Aqui no Chevrolet Cruze nós temos uma multimídia de 8 polegadas, que eu achei ela bem responsiva ao toque e bem rápida. E eu gostei bastante. Nessa parte inicial, aqui fica algumas informações sobre a música que está sendo reproduzida, a rádio, além de contatos telefônicos. Passando aqui para o lado, nós ainda temos as informações de áudio, o telefone para poder fazer ligações. Esse carro ele tem internet, eu achei isso bem legal. As configurações da central multimídia, o sistema OnStart, e essa central multimídia ela ainda tem Apple CarPlay e Android Auto, que assim você consegue espelhar a tela do seu telefone e mesmo essa central multimídia não tendo GPS, você consegue utilizar o Waze aí, por exemplo, através do seu celular. Bem interessante esse sistema. Uma coisa que eu gostei nessa central multimídia, que mesmo ela sendo touchscreen, eles ainda mantiveram alguns botões aqui embaixo, como por exemplo o botão do volume, o botão da home da central multimídia e do telefone para poder avançar. Eu gosto bastante quando tem essa rodinha aqui para aumentar o volume, porque eu acho mais prático de mexer enquanto a gente está dirigindo. Em relação ao som desse carro, eu gostei bastante mesmo ele não sendo assinado. Então nós vamos mostrar lá no Instagram da Magic Torque como é esse sistema em funcionamento. Então aproveita, já segue a gente lá no Instagram para você conferir a qualidade do que é nesse carro. Quando a gente estava mostrando lá atrás que tinha câmera de ré, ela mostra aqui na central multimídia. Eu achei a qualidade da câmera, não achei muito boa, mas pelo menos ela tem esses ângulos, que à medida que a gente vai virando o volante, ele vai mostrando qual que é o caminho que o carro vai percorrer. Isso eu achei bem legal. Só acho que a qualidade aqui realmente podia ser um pouco melhor. Em relação ao ar-condicionado desse carro, ele é de uma zona só, mas pelo menos ele é digital. Aqui a gente consegue controlar a velocidade do ventilador e aqui a temperatura. Além disso, aqui embaixo ficam os controles para poder alterar para que lado vai sair o ar. Já aqui nesse porta-objetos, nós temos uma tomada 12 volts e além da entrada USB. Essa entrada é responsável por poder parear o telefone com a central multimídia, através do Apple CarPlay ou do Android Auto. Aqui embaixo, próximo da alavanca do Chevrolet Cruze, nós temos o botão para poder ativar ou desativar o sistema Start-Stop, que é aquele sistema que quando você para num semáforo, ele desliga o veículo. Antigamente, antes do facelift, não era possível desativar o Start-Stop, mas depois de muita reclamação, a Chevrolet resolveu colocar. Além disso, nós ainda temos aqui o controle para poder ativar ou desativar o controle de estabilidade do carro. Nessa área fica vazio porque na versão mais top nós temos aqui alguns botões, sendo que aqui fica o botão para poder manter o carro na faixa, um outro botão para poder desligar o sensor de estacionamento e o terceiro botão que é o Park Assist, que é aquele sistema que faz manobras, faz balizas com o carro sozinho para você. Aqui no Chevrolet Cruze é utilizada uma transmissão de 6 velocidades automática, e aqui ela é automática mesmo, ela tem conversor de torque. Uma coisa que me agrada é esse sistema de alavanca que é só puxar para baixo, ao invés daquele tipo escadinha. Eu não gosto daquele sistema lá. Uma outra coisa que eu achei legal nesse câmbio é que aqui é possível fazer trocas manuais. Uma pena que ficaram faltando os pedal shifts atrás do volante, mas pelo menos aqui o sistema não é por botão. Eu ainda senti falta nesse câmbio de um modo esporte, para poder subir um pouco mais o giro do carro, mas aqui infelizmente ele não tem.
Uma coisa que a gente observa nesse tipo de carro, e que aqui não é diferente, é que o painel e o console parecem ser uma coisa só. Então aqui não tem nada de carpete aparecendo, é tudo muito bem acabado. Aqui no meio a gente tem dois porta-copos, além disso um porta-objetos para poder guardar o celular, a carteira, chave, qualquer coisa assim. Uma outra coisa que é muito bem-vinda nesses carros sedãs são apoiadores de braço aqui. E aqui nessa versão ele ainda desliza, para poder deixar esse apoiador de uma forma mais confortável. Além disso, aqui embaixo nós ainda temos um baú que tem um espaço bom e ainda tem uma forração aqui no fundo. Infelizmente aqui a gente não tem nenhuma entrada USB, mas pelo menos o tamanho é bom. Uma outra coisa que me agrada nesse carro é o freio de mão, que eu achei muito bem acabado, principalmente por esse detalhe cromado na ponta. Achei de muito bom gosto e eu prefiro esse sistema do que aquele tipo de botão. E este foi o Chevrolet Cruze 1.4 LT 2019 equipado com motor turbo. No próximo vídeo nós vamos levar esse carro para poder dar uma volta e descobrir se nesse mercado de Corolla e Civic ele realmente foi injustiçado. Então aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você será avisado logo que esse vídeo for ao ar. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas ao meio-dia. Eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Até!